Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Coisa boa, né? Maravilhosa estar aqui fazendo esse Café com Fé e Confissão. Lembrando que hoje nós teremos nosso culto presencial online às 19 horas, amém? Estarei ministrando uma palavra poderosa que pode mudar o curso da sua vida. Não deixe de ir, de assistir, nos prestigiar, cooperar com essa obra. Sábado tivemos o culto das rainhas, foi maravilhoso, Rô ministrando, muitas mulheres abençoadas, prestigiando Outubro Rosa, muito bom, obrigado, Rosane Cavaleiro e Rosane Fernandes, as duas Rô, né? A Rosane Fernandes ministra, minha esposa, e a Rô Cavaleiro é a vice da Rô, né? Que faz uma dupla imbatível, amém? E também tivemos os adolescentes com ministra Miriam e ministra Dalva, foi muito bacana, os adolescentes estão crescendo muito, amando esse tempo, obrigado Miriam e obrigado também Dalva, mulheres de Deus, aleluia, você deve se envolver na sua igreja local e participar de tudo que a sua igreja proporcionar. Com que se parece uma pessoa espiritual? Lembrando que nós estamos falando das doces influências do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa espiritual é aquela que quebrou a influência da sensualidade, influência mundana, influência demoníaca. Com certeza, uma pessoa espiritual não é mundana, nem sensual e nem é diabólica. Uma pessoa espiritual tem os frutos dos espíritos. Aliás, uma pessoa espiritual tem os frutos do Espírito, que são evidência das influências de longo prazo do Espírito Santo. Uma pessoa espiritual é alguém que vive sob a influência do Espírito Santo. Depois de estar sob a influência do Espírito Santo por um longo tempo, você se torna espiritual. Uma pessoa espiritual é, portanto, um cristão maduro. Pode-se falar de uma maneira diferente, é uma pessoa espiritual, né? Por se falar de uma maneira diferente, se comportar e se portar de uma maneira diferente, é uma pessoa espiritual. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3, e irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a poderias suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não são porventuras carnais, e não estáis andando segundo a homens. Na verdade, os frutos do Espírito são os frutos da espiritualidade. Eles são os frutos da influência de longo prazo do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, humildade são todas as provas de espiritualidade. Divisões, carnalidade são as evidências da sensualidade, mudanismo, influência demoníacas. Aleluia. Então, a doce influência da unção, aleluia, no seu conhecimento de Deus. Então, as doces influências da unção no seu conhecimento de Deus trazem revelações. Sabemos muito pouco a respeito de Deus. Deus não pode ser visto, mas tudo que nos rodeia é prova de que ele existe. Seu conhecimento de Deus e o meu conhecimento de Deus é aprofundado de uma forma muito real pela presença e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave para o conhecimento de Deus. Quem é que conhece a Deus senão o Espírito de Deus? Amém? Então, o nosso conhecimento de física, química ou biologia não depende do Espírito Santo, mas o nosso conhecimento de química depende de ser capaz de compreender as verdades ensinadas e explicadas racionalmente. Quanto mais lógico você é, tanto mais poderá entender de matemática, história e psicologia. Mas você não pode conhecer a Deus por meio dos processos da lógica ou raciocínio. Aleluia, você só vai conhecer a Deus pela ajuda do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa esse Espírito Santo, né? Você não pode saber nada sobre Deus a menos que ele o ajude. E é por isso que você deve orar pedindo a influência do Espírito Santo.
Toda vez que nós vamos ler a Bíblia, ouvir uma mensagem, sem a influência do Espírito Santo, não vamos entender a maioria das coisas das Escrituras. Aleluia! Você se lembra quando Jesus perguntou a Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Em segundo, perguntou a Pedro, e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Quando Pedro disse que Jesus era o Cristo, Jesus reconheceu que o Espírito invisível de Deus tinha revelado algo especial para Pedro. Aleluia. Ele passou a desenvolver um relacionamento mais próximo com Pedro, porque reconheceu que Deus tinha trabalhado em Pedro, dando a ele o tipo de conhecimento e compreensão que ele tinha. Aleluia. Veja, uma criança pode ver milagres, curas, ressurreição dos mortos, expulsão de demônios, assistir uma poderosa pregação e ensino, mas mesmo assim não conhecer a Deus. Você não reparou como os filhos dos pastores recebem ensino da palavra de Deus durante anos, mas crescem descrendo da palavra de Deus? Aleluia. É a poderosa influência do Espírito Santo que suaviza o coração de uma criança e de um adulto. Transforma e conduz em direção a Deus. É por isso que oramos, para que o Espírito Santo se mova, para influenciar e afetar os nossos filhos e os nossos irmãos e amigos. É o Espírito Santo que amolece o coração e o faz acreditar em Deus e amar a Deus. O meu e o seu conhecimento pessoal de Deus é do nível da revelação que temos sobre o ministério dele. Aleluia! Depende inteiramente de que o Espírito Santo nos ajudar a entender. Meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos da influência doce do Espírito Santo. Sem a influência doce, nós não vamos compreender as Escrituras. Em toda a Bíblia, é clara a mensagem que é o Espírito Santo que nos leva a conhecer a Deus, entender a palavra e conhecer a verdade. Aleluia. Sem a influência do Espírito Santo, aleluia, pouco saberemos sobre Deus. É por isso que Jesus declarou a Pedro e disse, carne e sangue não revelou isso para você. Em outras palavras, o ser humano ou um esforço humano não fariam eu ou você saber ou entender as revelações grandiosas espirituais da palavra. Sabe, meu irmão, é tempo da igreja entender que sem o Espírito Santo nada pode acontecer. Nós precisamos e somos dependentes do Santo Espírito. E eu quero orar por você agora. Ô Espírito Santo amado, nesse primeiro dia da semana, abra os olhos espirituais dos meus irmãos, desses ouvintes do Café com Fé e Confissão. Traga espírito de revelação e de sabedoria, para que eles possam ver e ouvir a tua voz, indicando os caminhos que devemos andar. Espírito Santo, nós te amamos. Somos dependentes de você. Esta é a nossa oração. E eu oro por todos que vão escutar esse café. Que você seja agraciado por receber o toque do Espírito Santo e amá-lo sobre todas as coisas. Ele é cuidador, ele é aquele que provê, ele é aquele que traz alegria, que unge, que sara, que cura e despedaça o jugo. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. E ele pode nos influenciar, aleluia, de uma forma sobrenatural, nos trazendo a viver uma vida de abundância. Bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama e ama o amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.